chegou a hora da gente conversar com mais um candidato à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça. Mais um advogado vem aqui aos nossos estúdios para trazer ideias, conversar conosco sobre essas informações, dizer o que ele pode fazer para potencializar e melhorar ainda mais, dar mais fluidez ao nosso Poder Judiciário, oxigenar o nosso Poder Judiciário. Eu estou recebendo o doutor Portela de Macedo, que está aqui conosco e vai conversar com a gente sobre essa importância de nós termos representantes da advocacia no Tribunal de Justiça. Bom dia, doutor. Bom dia, Márcia. Bom dia, amigos e amigas, espectadores. Para mim é uma grande satisfação estar aqui neste programa para que nós possamos discutir, esclarecer o que representa o 5º Constitucional para o Estado do Amazonas e, de um modo geral, um fortalecimento para a advocacia do nosso Estado. O senhor é advogado há quanto tempo? Somos advogados há 32 anos. Não é? Fui um jovem que escolhi ser amazonense de coração. Enveredei pela área pública na autarquia, na SUFRAMA. Dentro da SUFRAMA, galguei um cargo que defendia a política de incentivo fiscal. O modelo Zona Franca de Manaus hoje deve sempre ser defendido. A Ordem dos Advogados do Brasil não esquece nesse sentido. Possuímos uma comissão em defesa da Zona Franca de Manaus. E, concomitante a isso, militei ininterruptamente os 32 anos da advocacia, buscando, na verdade, a defesa efetiva da cidadania. Hoje percebo que o cidadão, a cidadã, sente dificuldade através dos órgãos judiciários e principalmente com relação à própria justiça, para que nós possamos ter uma efetividade, para que possamos ter uma transparência, porque hoje, servidor, o próprio nome diz, é para servir os interesses dos cidadãos. São 11 horas e 57 minutos, muita gente ouviu falar e já entende um pouquinho do que é Poder Judiciário, devido à grande repercussão dos julgamentos envolvendo a classe política. Eu não vou entrar aqui em nenhum tipo de discussão política, mas é importante que nós mencionemos isso, inclusive conversando com o doutor Portela de Macedo e conversando com todos, antes da gente começar a continuar a fazer as perguntas. A gente sempre discute um pouco isso, porque hoje o cidadão, ele já sabe um pouquinho o que é o STF, é como disse aí algumas piadas que saíram na internet, né? A gente pode até não saber quem são os 11 jogadores de futebol, mas os 11 ministros do STF está todo mundo conhecendo aqui em 2018. Então, como é que o senhor, enquanto advogado, com 32 anos de experiência na advocacia, sofrendo os percalços da advocacia, pode colaborar no Tribunal de Justiça? Eu entendo perfeitamente que um advogado não pode esquecer a sua essência. Um advogado de 32 anos de advocacia, ele por si só tem uma empatia voltada aos interesses individuais e coletivos de cada processo. Ao artigo 94 da Constituição Federal, o nosso constituinte ele foi extremamente inteligente ao entender que necessitava o Poder Judiciário que novos membros ingressassem em suas fileiras para que nós pudéssemos dar ao próprio jurisdicionado a necessidade, a sensibilidade para que haja uma eficácia maior na prestação jurisdicional. Hoje o advogado ele é essencial à justiça. Dizer que hoje existe justiça sem advogado seria negar a própria natureza. Afinal, os próprios desembargadores, magistrados, nós possuímos os mesmos conhecimentos jurídicos. E não é o advogado que é diferente. Então, penso eu, Márcia, que o novo desembargador tem a incumbência de pensar que aproximar o Poder Judiciário ao cidadão, torná-lo célere. Sabemos que existem inúmeros processos. Sabemos também que existem inúmeros colegas advogados que na sua labuta diária possa ter dificuldade com relação a um acesso, a um conhecimento. Não por questão mesmo de problemas conjecturais, mas mesmo pelo volume de processos que existem. Então, eu, com a experiência que eu tenho, com a minha humildade, já fui servidor público, eu acredito que há, sim, a possibilidade de se fazer a diferença. O senhor tem 32 anos de carreira na advocacia, o senhor acabou de dizer que o senhor pode colaborar, pode auxiliar. Qual foi o ponto preponderante que fez com que o senhor se decidisse a se inscrever para a vaga de desembargador? Pensei muito com relação a isso. Não é? Nos meus 32 anos de advocacia,
todos os colegas são sabedores, procurei sempre agir com muita ética. Vivemos hoje um processo democrático dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. E não diferente, eu penso que com a minha candidatura é dar um leque maior, uma opção para os jovens advogados que hoje talvez não me conheçam fisicamente, mas talvez pelo nome, mas que somados a outros colegas advogados que emprestam o seu nome a esse processo eletivo, não é? Eu acredito que com a experiência possa nós, advogados, outros candidatos, somar e fortalecer os advogados que hoje se encontram na carreira jurídica. O senhor falou aí há pouco sobre essa dificuldade de dar esse andamento, de azeitar esse processo para poder dar essa celeridade. O senhor, enquanto desembargador, qual é o primeiro procedimento que o senhor tem em mente para tomar? Qual a primeira providência que o senhor pode tomar para tentar dar mais fluidez a esses processos? Eu acredito que possamos fazer, na verdade, descentralizar o Poder Judiciário. Hoje nós possuímos fóruns de juizados especiais. Hoje nós podemos fazer inúmeras possibilidades com relação à mediação e arbitragem. Semelhante a isso, a minha advocacia, eu exerço há mais de 20 anos a arbitragem na cidade de Manaus. Prolatei sentenças arbitrais de valores considerados e que a eficácia com relação não se busca apenas o conflito dentro de um processo. Hoje o mundo moderno e que é hoje o século XXI é para que o Poder Judiciário se modernize, se possa fazer mais audiências conciliatórias, que possa se fazer mais descentralizações, trazendo o conflito que muitas vezes se resolve através de uma mera reunião com os próprios jurisdicionados e os próprios julgadores. Então a ideia é tornar a máquina judiciária uma máquina mais leve, mais eficaz. É essa experiência que eu, como 32 anos de advocacia, vislumbro. Hoje, com as próprias modernidades, o próprio escritório, hoje, a nossa bancada, fechamos vários acordos solicitando apenas uma mera homologação. Então, hoje, as sentenças, às vezes demoradas, elas podem ser abreviadas e satisfaz as necessidades do cidadão. O cidadão, a cidadã da cidade de Manaus espera isso, é que haja uma maior eficácia. Eu sempre falo para os novos advogados que existem duas palavrinhas mágicas que fazem uma diferença enorme. Chama-se boa vontade. Então, como servidor público, que eu espero contar com a confiança dos colegas advogados e advogadas para compor a lista sexta, é tornar a palavra boa vontade a bandeira diária de um desembargador. A gente estava conversando antes do programa, antes de a gente começar aqui a nossa conversa, e eu perguntei do senhor qual era a sua área de atuação nesses 32 anos, e o senhor disse predominantemente empresarial. Como é que o senhor acha que a sua visão com relação ao cidadão mudou? Ou se mantém aí uma visão de pessoa jurídica em vez de pessoa física, já que a sua atividade foi preponderantemente empresarial? O senhor tem condições, enquanto advogado, de ver o cidadão ou o senhor vislumbra só a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, na minha ótica, ela é uma pessoa jurídica humanizada. Não existe empresa sem pessoas. Se falar em pessoa jurídica, é se falar também de funcionários, falar de trabalhadores. Toda a nossa assessoria voltada para as pessoas jurídicas de Manaus, elas são voltadas, na verdade, a ter um equilíbrio na relação de trabalho. Então, penso eu que o empresário, o microempresário, ou seja, qualquer empreendedor, ele tem o norte dele exatamente satisfazer as pessoas físicas. Então, o cidadão hoje, não existe um cidadão desempregado. Então, eu entendo como profissional do direito que a empresa ela é composta tanto do empregador como do empregado. E todos os dois, sendo pessoas físicas, possuem necessidades e buscam dentro do Poder Judiciário a satisfação exata da compreensão do que é resolver o seu problema.
A gente sabe que o advogado no dia a dia enfrenta muitas dificuldades, principalmente com relação ao andamento desses processos, às vezes até ao acesso às pessoas que decidem o processo, que podem tomar ali providências urgentes naqueles processos. Como é que o senhor, e uma das prerrogativas do advogado é ter acesso livre ao magistrado. A gente sabe que ainda enfrenta dificuldade, muitos juristas, né, muitos advogados enfrentam dificuldade de ter esse acesso. Como o senhor, enquanto desembargador do Tribunal de Justiça, pode garantir essas prerrogativas aos advogados? Como advogado, eu sempre fui um defensor das prerrogativas do advogado. O advogado, como falei anteriormente, ele é indispensável ao cumprimento da lei, né? E como cumpridor, defensor do cumprimento da lei, né, eu, com a minha experiência, quero fazer uma harmonia com a aplicação da lei. O advogado hoje sente dificuldade porque não tem uma voz ativa, né? Com todo o sentido da palavra, é importante dizer que nós temos 2 representantes dignos dentro do nosso egrégio Tribunal de Justiça, né, que são membros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, somado, a ideia é reforçar com esses 2 representantes dignos da Ordem dos Advogados do Brasil e tornar um canal constante com a Ordem dos Advogados do Brasil. Não existe hierarquia entre advogado e magistrado. Então, esse sentimento, quero cultivá-lo, quero despertar, e todos que são sabedores, que conhecem Portela no dia a dia, seria uma incoerência um advogado de mais de 32 anos de advogado esquecer que, conscientemente, que ele é o representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, respondendo a sua pergunta, sendo mais objetivo, quero diariamente consultar os colegas, quero diariamente tornar os meus funcionários no gabinete um canal livre, aberto, para ouvir as comissões existentes dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. E acredito sim que os meus pares dentro do egrégio Tribunal de Justiça vão ter também esse entendimento de cada dia que passa valorizar cada vez mais os advogados no estado do Amazonas. Como é que o senhor vai dar esse acesso aos advogados sem atrapalhar ali o seu dia a dia, a rotina, porque afinal de contas o desembargador também tem aquela rotina de gabinete, aquela rotina de fazer o julgamento, de gerar ali aquela produção intelectual. Como é que o senhor vai fazer isso, assim, trabalhar nesse dia a dia, dando esse acesso, abrindo suas portas para os advogados e ao mesmo tempo cuidando ali do seu ofício? Márcia. Sem que um atrapalhe o outro, né? Veja, hoje na militância, os colegas advogados, cada julgador, na primeira instância, eles têm um tratamento diferenciado. As secretarias desses magistrados, eles são um reflexo do magistrado. Então, se o desembargador ou o julgador, ele próprio instiga os seus funcionários a dar uma preferência, a uma sensibilidade maior, uma eficácia maior para quem os procura, eu não vejo aí diferença nenhuma. Eu, com meus 32 anos de advocacia, eu adentro nas secretarias e vejo diferenças. E as diferenças, elas existem porque existem julgadores que, na verdade, querem e desejam que haja exatamente essa facilidade com relação aos próprios advogados, não só advogados. Eu percebo, por exemplo, a nível de juizados especiais, existe a lei 9.099, ela é específica. O cidadão ele pode, até os 20 salários mínimos, buscar dentro da prestação jurisdicional a sua satisfação sem a busca de um profissional do direito. E mesmo com eles, esses funcionários, eu acredito na natureza humana. Eu acredito que não existe ninguém melhor que ninguém. Eu acredito que possamos fazer a diferença, né? No escritório de advocacia, no meu próprio escritório, do A ao Z, não se faz diferença entre cidadão e cidadã. E é esse espírito que eu quero emprestar e colocar à disposição para o Poder Judiciário. Recebemos hoje aqui no nosso programa da comunidade o doutor advogado Portela de Macedo. Eu vou pedir que o senhor faça suas últimas considerações para os colegas seus que estão em casa acompanhando o programa. Advogados e advogadas do estado do Amazonas, mais uma vez, eu faço um apelo a todos os colegas que prestigiem o momento democrático que vivenciamos na nossa classe da advocacia. No dia 26 de maio, das 8 às 17, compareça à Unip, exerça o seu direito de voto. É importante que possamos, diariamente, fortalecer a advocacia,
porque afinal não existe justiça sem advogado. E ao final eu quero congratular todos os candidatos que aqui se fileiraram e virão ao programa, para que possam apresentar os seus programas e que haja uma conscientização e que haja uma reflexão a respeito do que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida do cidadão e da cidadã que busca o Poder Judiciário.